Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar pelo momento que eu estou vivendo neste lugar. A tua palavra diz que chegaria dias que aquele que planta a vinha alcançaria aquele que colhe e alcançaria aquele que bebe e usufrui dos frutos. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo, Senhor, junto com o Rian, junto com cada um desses jovens, esta palavra, porque aquele que plantou está vivendo, Senhor, a colheita, está vivendo os resultados, está vivendo os frutos se manifestando. E aqui está o Rian, como um fruto se manifestando no nosso meio, no qual nós podemos saborear daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas nos dias de hoje. Senhor, usa Ele com poder, com autoridade, e que a palavra que sair da sua boca venha edificar a nossa vida, edificar o nosso coração, na glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Daquele que planta, daquele que colhe e daquele que usufrui. Amém? Glória a Deus. Paz, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo feliz com Jesus? Feliz com Jesus e bravo com o pastor Saulo, né? Experimente, meu Deus do céu. Só quem estava aqui ontem sabe. O pastor Saulo, ele ameaçou os jovens, só para que ele estava aqui ontem. Ele quis dar um susto na gente. E ele chamou a gente faz a reunião com ele a gente faz uma vez por mês. E a gente fez a reunião de ontem, ele sentou, todo mundo chegou e ele falou assim: eu vim aqui anunciar hoje que eu estou encerrando meu ministério. Sério? Você é tipo criança, é pouco igual ele, sou ele, todo mundo começou a rir. Só que o ator da Globo, ele conseguiu insistir 40 minutos nisso, que realmente ele estava largando o ministério, que ele não ia mais ser pastor da nossa igreja. Eu olhei para um lado, a Sara começou a chorar. Eu olhei para o outro, alguém estava segurando o Vinícius muito lá no pescoço do pastor. Eu olhei para o outro lado, a Larissa estava chorando também. E eu abaixei a cabeça e comecei a bolar uma revolução na minha cabeça. Eu disse mesmo, a gente dá um jeito, a gente se vira. Eu olhei todo mundo triste, eu falei, não fica triste não, agora eu te Rian, vamos. Mas, a glória de Deus era uma mentirinha santa, que é aplicada do mesmo jeito, tá? Mentira não, é para lição, é diferente. Foi uma pegadinha santa, no final ele trouxe um sermão pra gente sobre se ele morrer, se ele for embora, se ele abandonar o ministério. Nós que estamos aqui precisamos permanecer e a gente precisa continuar pelo que ele deixou, porque o reino não é do Saulo, o reino é de Cristo, e nós somos trabalhadores do reino de Cristo, não do reino de São Lino. Amém? Meus queridos, se a gente pega a sua Bíblia, abre para mim, fazendo um favor, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Eu vou ter uma dificuldade muito grande de pregar aqui, porque tem muito espaço para eu ficar andando de um lado para o outro. Eu preciso pregar em cima do altar, que é pouco espaço. Quando eu fui pregar lá na ICF, na última vez, eu fiquei tão feliz que o altar dos caras é um quadradinho assim, ó. Eu não tinha muito para onde vai me mexer. Amém? Todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A gente vai ler só ele. Você encontrou? Diga um amém. Amém. Eu vou ler aqui então, já que a maioria encontrou. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Glória a Deus. Esse é o primeiro mandamento que nos é dado, é o maior de todos. E mais do que um mandamento, eu acho que é um anseio dos nossos corações. Todo mundo que verdadeiramente conhece a Cristo tem um encontro com Deus de uma maneira um pouco mais profunda e real. A gente começa a amar o Senhor, isso é automático. A gente se apaixona pela pessoa de Cristo e a gente se prende a Ele. E eu tenho certeza que cada um de vocês vão
perguntar quem é que nunca orou dizendo: Senhor, me faz te amar mais. Senhor, me dê mais amor pela tua presença. Senhor, me dê mais paixão. A gente canta: fere meu coração com uma ferida de fome. Senhor, dá-nos mais fome pela tua verdade. A gente canta na mesa: mais paixão, mais amor, nos leve a águas profundas. Porque o homem, quando ele encontra a Deus, ele começa a ter esse desejo de conhecer melhor quem é Deus. Ele começa a amar quem é Deus. Porque tudo aquilo que o homem experimenta e ele gosta, ele começa a gerar um amor, ele começa a gerar um apreço por aquilo. É natural do ser humano a exaltação não somente a Deus. Se você acha uma criança bonita, você começa a exaltar a beleza daquela pessoa. Nossa, que criança maravilhosa, a cara do Rian. Meu Deus, que criança bonita. É natural que a gente comece a exaltar tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente ama. E com Cristo não é diferente. Quando a gente conhece a Cristo, a gente começa a se apaixonar por quem é Cristo, a gente quer se aprofundar no conhecimento de quem Ele é. E mais do que isso, a gente começa a externar o quanto a gente ama mais. Porque quando você ama Cristo, você fala: cara, eu preciso amar mais, para eu aprender mais, para eu buscar mais, para eu ter mais sede. E você começa a ter o desejo de amar a Deus. E sabe, não sei vocês, gente, eu vou contar um milagre rapidinho. Eu vou falar menos de 2 horas hoje, tá bom? Eu tenho buscado melhorar um pouco a velocidade dos meus irmãos, porque eu descobri que talvez meu laço com o Saulo, talvez não tenha o sangue dele, porque eu tenho uma dificuldade de pregar menos de 2 horas. Eu acho que deve ser convivência, hoje a gente tem um sangue parecido aí. Mas vamos lá. Falando de amor por Cristo, paixão pela pessoa de Deus, todas as vezes que eu penso nisso, já me vem a referência de Paulo. Paulo é uma referência grande para todo mundo, mas quando se fala de amor, de devoção, de paixão, já me vem na cabeça Paulo. Sabe, porque se a gente for olhar a história de Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, foi o maior plantador de igrejas, da igreja primitiva. Foi assim, quando a gente fala de apóstolo, já é automático na nossa cabeça com Paulo ou Pedro, vem um dos dois, porque são aqueles que a gente tem mais relato na palavra de Deus. Paulo, ele é quase que o personagem principal de Atos dos Apóstolos, e se você for olhar nos evangelhos, quem tem mais interações com Jesus é Pedro. Então é natural que todas as vezes que a gente fala de apóstolo, você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai remeter algum dos dois. Só que quando se fala de amor a Cristo, quando se fala de amor a Deus, eu penso logo em Paulo. Porque Paulo ele é o autor de uma das maiores, de todas as maiores frases que se remetem à devoção e amor a Cristo. Em Atos 20:24 ele diz que a vida dele não tem valor se não for para cumprir aquilo que ele foi comissionado pela parte de Deus. Em Filipenses ele vai dizer que toda a vida dele era considerada como um perda, era considerada como um esterco se comparado a conhecer a Cristo Jesus. Se você for olhar em Romanos, ele se diminui para exaltar a beleza de Deus. Em tudo aquilo que Paulo escrevia, de alguma maneira você via o amor que Paulo tinha pela pessoa de Cristo. A devoção que Paulo entregava, não somente em cartas, não somente em falas, mas no seu estilo de vida. Ele deixava claro que realmente ele era apaixonado por Cristo. Paulo ele abandona tudo aquilo que ele tinha como precioso. Ele abandona os seus bens, ele abandona o seu poder, ele abandona tudo aquilo que ele possuía e ele passa a viver na nossa concepção como um louco, alguém que vive sendo preso, alguém que vive sendo, sabe, escorraçado, começa a ser linchado diversas vezes, ele começa a apanhar, mas tudo isso por amor a Cristo. Todas as coisas que Paulo fazia em sua vida tinha uma fonte, tinha um centro, e o centro de todas as coisas que Paulo fazia se chama Cristo. E é necessário que a nossa vida seja igual. Sabe, porque a gente fala assim: eu quero te amar mais, mas o quanto você quer, vamos buscar como referência a Paulo, o quanto você quer parecer com Paulo, o quanto você está disposto a ser perseguido por esse amor. Sabe, porque você levantar a mão e falar assim: Jesus, eu te amo, é muito fácil, mas quando começarem a te acusar de coisas que você não fez, porque você está começando a fazer a obra de Deus, aí você já explica, mas calma aí, que amor é esse? Paulo ele vai dizer, quando o povo ele
acusa o ministério apostólico dele, ele vai dizer, não para me vangloriar, mas eu sou tão apóstolo quanto qualquer um de vocês. Eu fui preso tantas vezes, eu fui chicoteado tantas vezes, eu apanhei tantas vezes, eu fui caluniado tantas vezes. Ele começa a descrever todas as perseguições que ele já viveu, só que todas essas perseguições é aquilo que ele vai dizer em Gálatas, são as marcas do amor de Cristo manifestas na pessoa dele. Todas as vezes que a gente pensar em devoção, nós precisamos ter como referência Paulo, porque Paulo simplesmente entregou tudo por amor a Cristo. Eu tenho certeza dentro de mim que se Paulo tivesse ficado cego, Ananias abre os seus olhos através de uma oração, e ele fala assim, ó, sinceramente, eu não estou nem um pouco a fim de escutar o que esse cara falou, eu vou continuar matando os cristãos, porque eu estou preso além. Deus levantaria outro que faria coisas iguais ou maiores. Mas Deus levantou Paulo, porque o encontro de Paulo com Cristo no caminho para Damasco não foi simplesmente, eu encontrei Deus nas pessoas que eu estou perseguindo. Ele começa a entregar o seu coração para o Senhor naquele momento. Porque quando ele vê aquela luz brilhando no caminho para Damasco, ele tem a revelação que muitos de nós gostaríamos de ter, que é a glória do Filho unigênito do Pai, Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então ali ele percebe, como ele diz em Filipenses, que para conhecer Jesus Cristo ele passou a considerar todas as coisas como perda. Só que o que me chama a atenção no amor que Paulo tem por Cristo, na devoção que Paulo tem por Cristo, além da sua entrega, além de tudo aquilo que ele largou, que ele abriu mão, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele gastou, é que se nós formos avaliar as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que além da revelação de quem Cristo era, tinha outra fonte do amor de Paulo. Do amor que Paulo tinha por Cristo. E qual era essa fonte? Agora a gente vai ler um pouquinho mais de vida, a gente vai ler uns versículos extensos, mas você vai entender o recado. Quem puder, abre sua Bíblia aí em Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36. Pode ver como ele faz. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, pega a Bíblia do lado. Vamos lá. Fala, meu amor. Põe ali, diz-me ali. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele Jesus, amém? Entrando na casa do fariseu, se assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos de sua cabeça, e os beijava sem parar os pés, enquanto os ungia com unguento. Quando o fariseu viu o que tinha acontecido, falava consigo: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele disse: dize, mestre. E ele respondeu que um certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondeu e disse: vem para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Simão, tu vês esta mulher? Entrei na sua casa e você não me deu um copo da água, você não lavou os meus pés, mas essa regou os meus pés com as próprias lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me deu um ósculo, mas essa, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso, Simão, te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela:
dizer entre si: quem é este que até os pecados perdoa? Eu não acredito que você não deu glória a Deus depois que você terminou de ler isso. Quem muito foi perdoado, muito ama. Essa era a fonte da paixão que Paulo tinha por Cristo. Antes de Paulo poder dizer que a vida dele era perca, de que o morrer era Cristo, de que o viver era lucro, antes dele poder dizer que ele vivia para Cristo e para cumprir a missão dele, foi necessário que Paulo dissesse: miserável homem que eu sou, tão miserável quanto o garoto que derruba o celular no meio do futuro. Antes que Paulo pudesse, de alguma maneira, demonstrar para o mundo a devoção que ele tinha por Cristo, antes Paulo ele teve que avaliar o seu próprio ser, ele teve que fazer uma autoavaliação e chegar à conclusão: miserável homem que eu sou. Se você for ler em Romanos 7, eu passei por um período, acho que não tem nem um mês que eu passei por esse período, em que todas as vezes que eu abria a minha Bíblia, o Espírito Santo me instruía a ler Romanos 7. Eu acho que eu fiquei uma média de 20 dias a um mês tentando fazer um devocional para conseguir ler um livro completo da Bíblia. E o Espírito Santo não me autorizava. Todas as vezes que eu abria a Bíblia, eu era instruído a ler Romanos 7. E se você for abrir Romanos 7, você vai encontrar a fonte da paixão de Paulo por Cristo. Qual era essa paixão? Paulo ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, e o mal que ele não queria, esse ele sempre acabava cometendo, que ele era um homem miserável, que quem poderia livrar desse corpo de morte? Paulo vai dizer também que todas as vezes que ele tentava fazer o bem, ele não conseguia, pois o mal estava nele. Só que ele começa, Romanos 8, após ele dizer todas essas coisas, ele quase que fazer um capítulo inteiro de autocomiseração. Ele começa Romanos 8 dizendo: mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então olha só que coisa maravilhosa, a fonte do amor de Paulo estava no reconhecimento da miserabilidade humana, da carne podre que ele carregava, da sua essência pecaminosa, do quão podre Paulo era em sua essência. Porque, meus irmãos, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Isso é lógico, é algo básico. Glória a Deus. Sabe, a gente tem o costume de julgar as pessoas que adoram de uma maneira extravagante. Eu, durante muito tempo, eu era do Bola de Neve, gente. Bola de Neve é um pentecostal, o pastor da paz do Senhor. Tem gente rolando no chão de um lado para o outro. Mas eu criticava isso durante muito tempo. Mas eu parei de criticar quando eu percebi que quem muito foi perdoado, muito ama. E se você for sentar com esses caras, você fala: mano, esse maluco é louco, o pastor acabou de dar a paz do Senhor, ele já está no chão rolando. Você vai ver, ele não teve mãe, ele não teve pai, ele não teve ninguém. Mas um dia ele foi alcançado por esse amor. Às vezes você vai olhando para mim e vai falar: mano, esse moleque é louco. Do nada ele não vai ficar pulando de um lado para o outro. Você olha para o outro lado, Richard parece que está dançando um desenho. Assim, dando risada de leão alto, todo mundo quer, só o Richard: Jesus comeu o diabo! Eu não estou querendo me expor, eu não estou querendo expor o Richard, mas eu estou querendo dizer uma coisa: nós sabemos o quanto nós somos errados e nós sabemos do que nós somos perdoados. Eu falo do Richard porque a gente tem mais intimidade. Infelizmente, eu e ele nos conhecemos no mundo, mas glória a Deus que hoje nós estamos congregando juntos. Glória a Deus. Mas eu e o Richard, a gente sabe do lugar que a gente foi tirado. A gente sabe de tudo aquilo que a gente foi perdoado. E é por isso que no meio do louvor eu grito, por isso que no meio do louvor eu pulo, por isso que no meio do monte o Richard começa a gritar sozinho. Todo mundo quer: Jesus, eu te amo. Mas é porque nós sabemos que nós fomos perdoados de coisas que talvez, se vocês soubessem, vocês não estariam recebendo essa palavra. Aleluia. Que talvez, se vocês soubessem das coisas que eu faria, vocês não permitiriam que a bispa desse o microfone na minha mão. Mas eu tenho a consciência dentro do meu ser de que de todas essas coisas eu fui perdoado. E essa verdade, ela tem fascinado os meus dias, porque todas as vezes que eu acho que Jesus ele já fez demais, eu percebo que ele fez pouco. E como assim você está falando que Jesus faz pouco? Jesus não faz o suficiente?
livrou da depressão. Só que eu paro para analisar o seguinte: mas Ele também restaurou o casamento dos meus pais, mas Ele também me perdoou dos meus pecados, mas Ele me deu uma família, mas Ele me abraçou quando ninguém me abraçou, mas Ele esteve comigo nos meus momentos de solidão. E quando eu falo que Jesus ele vai além do que nós enxergamos, é disso que eu estou falando. Talvez você fale, eu sinto a presença dele. Não é só você sentir a presença dele, você é a casa dele, você é a habitação dele. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro que você é povo eleito, sacerdócio santo, geração eleita, para fazer a vontade dele. Se você for em Romanos 8,32, a palavra de Deus vai dizer que nada mais pode te separar desse amor. Então, muito mais do que te encher da presença dele, ele te encheu de graça, ele te encheu de perdão, ele te encheu de coisas que possivelmente você nem sabe que você foi cheio. Glória a Deus. Parece simples, mas se você for analisar, talvez você fale assim, eu nunca fui muito de beber, eu nunca fui de balada, eu nunca entrei no perigo, eu sempre tive uma vida calma. Mas para pra pensar quantas fofocas você já fez na sua vida? Para pra pensar quantas vezes você ficou falando mal dos outros. Para pra pensar quantas vezes, de alguma maneira, você ofendeu, magoou, até mesmo traumatizou alguém. Quantas vezes as suas palavras agiram como uma bala diretamente no coração de alguém que te amava. Não estou aqui para condenar ninguém, eu estou aqui simplesmente para te dar um motivo para que você se apaixone mais por Cristo nessa noite. Você foi perdoado de todas essas coisas. Glória a Deus. Às vezes você vai olhar e você vai falar mais uma vez, meu, esses moleques são doidos. Esses meninos são loucos. Ontem eu estava meio estressado por motivos óbvios. Então teve até uma hora que ele falou assim, não, vocês têm que curtir também, não é só culto não. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, a diversão é culto, entendeu? Porque a gente já experimentou em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas coisas, mas nós só encontramos a vida em Cristo. Amém. Sabe, todas as vezes que eu paro para analisar a minha vida, me dá mais vontade de chorar. Porque eu olho para coisas que eu falei, não preciso ir muito longe, coisas que eu já falei discutindo com a minha mãe. Eu falo, meu Deus, como que Jesus me perdoou por isso? Cara, é só um monstro. Como que o moleque fala um negócio desse para sua mãe? Ó, você começa me convidando, eu estou falando velho, irmão, não vou ficar dando risada aí no fundo de vocês duas, não. Sabe, de você rejeitar pessoas que te amavam, de você ignorar pessoas que te queriam bem. Quantas vezes eu não fiz isso com o próprio Cristo? Quantas vezes ele não quis me envolver no abraço dele? Quantas vezes ele não quis mudar minha situação? Quantas vezes ele não quis me abraçar? Quantas vezes ele não quis mudar a minha rota e me encher com o amor dele? Eu ignorei ele todas as vezes. Mas teve um dia que eu não tive para onde fugir. E aí o amor dele me alcançou. Todas as vezes que eu sinto que eu vou esfriar um pouquinho, Deus usa alguém, ou Deus me pega no meu quarto, eu falo assim, olha o tanto de coisa que eu já te perdoei. Eu falo, é verdade, Jesus. Ninguém me perdoaria por nada. Todas as vezes que a gente olha para alguém doido, a gente precisa entender a história daquela pessoa. O Harry estava compartilhando comigo, o Harry foi passar uma temporada de um dia na África, que nasceu a sobrinha dele. E ele falou que a adoração lá na África é algo incrível. Eu falei, cara, eles não têm som bom, os violões deles são horríveis, a bateria deles é aquelas baterias de criança, porque as mais baratas, tudo que eles conseguem comprar. É tudo ruim, os caras não tem 10% da estrutura que a gente tem. Só que na hora de adorar você não vê ninguém assim. Todas as pessoas estão manifestando o seu amor por Deus através de canções, eles não sabem canções, eles estão simplesmente dançando, eles não sabem
sabem dançar estão gritando, os que não estão gritando estão orando, mas de alguma maneira todos eles querem expressar o amor que eles têm por Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem uma pastora muito famosa, a pastora Ruth Catara, ela é pastora do Bola de Neve de Moçambique. Eu nunca vi ela pessoalmente, mas alguns amigos meus já viram ela pregando nas conferências proféticas que tem no Bola 7. E todas as vezes que aquela mulher ela compartilha um vídeo no Instagram, é sobre adoração na África. E você fala, meu Deus, a gente é muito criança perto deles, porque eles adoram a Deus com uma alegria tão grande. Eles adoram a Deus numa situação tão difícil de adorar, onde eu e você muitas das vezes não conseguimos adorar porque nós batemos o dedinho um pouco mais forte na quina do sofá. Existe uma entrega verdadeira no coração deles, eles expressam uma devoção de alegria. Só que eu repito mais uma vez, a fonte de todas essas coisas é a mesma fonte de Paulo. Um belo dia eles foram fazer uma análise de quem eles são e eles chegaram a uma conclusão de que eles eram miseráveis pecadores alcançados pela graça de Deus. Não existe outro motivo, outra razão que eu possa vir aqui te entregar para que você glorifique ao Senhor. Olha, eu sinto muito por você, mas eu não sou o tipo de cara, se não parecer soberbo, eu não sou o tipo de profeta que vai vir aqui te entregar chave de carro, chave de casa, bênção. Eu vou simplesmente falar assim, ó, se você quer carro, você quer casa, você quer essas coisas, dá uma vergonha na sua cara, vai estudar e vai trabalhar. Mas uma coisa eu posso te garantir, você foi perdoado por todos os seus pecados, a graça de Deus te alcançou, você tem livre acesso ao Pai, um Deus Santo morreu por um pecador igual a você. O pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer que quem quiser bens materiais, estude e trabalhe. A maior graça do Evangelho é a salvação. E eu e você estamos salvos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu poderia vir aqui, dar 1001 voltas, contar 1001 histórias, mas todas elas se findariam na pessoa de Cristo e quanto o perdão dele é real em nossas vidas. E sabe, muitas das vezes quando eu e você, quando algum dos nossos irmãos na fé se apostatam, ou se afastam, ou esfriam na fé, é porque eles esqueceram qual é a fonte do amor. Sabe, é muito interessante se a gente for lá em Atos 2, quando o Senhor escreve a epístola para Esmirna, ele fala, vocês deixaram o primeiro amor. É muito interessante esse trecho, porque não fala que eles perderam o primeiro amor. Como muitos falam, eu saí do primeiro amor, eu deixei o primeiro amor. Não é, eu deixei aqui falar aqui. Eu perdi o primeiro amor, eu saí do primeiro amor. Não, a palavra de Deus fala, eles deixaram, e você não deixa nada sem querer. Se eu deixar a minha chave na igreja, é porque eu coloquei a minha chave na igreja e deixei lá. Pois, inclusive, eu faço muito, eu preciso fazer uma terapia para parar de esquecer minha chave na igreja. Eu vou dar falando. Mas deixar. Vamos lá. Não tem TDAH, pra quê? Só H. Minha tia já estava me acusando. Ela já olha para mim com a cara sem laudo, sem provas. Então, a carta escrita deixa bem claro que eles deixaram. Pode ser. Ao anjo de Esmirna escreva: estas são as palavras do primeiro e último que morreu e tornou a viver. Conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. É Apocalipse 2, 4. Apocalipse 2, 3, 2, 4. Apocalipse 2, 2. Eu confundi, né? Esmirna não é Éfeso. Falei bem errado. Bom, gente, me perdoa. Conheço as tuas
obras, tanto o teu trabalho árduo como tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aquele que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobrir que eles são impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. O abandono não é algo que você faz sem querer, eu não me esqueço. Eu abandono. O abandono é algo que você faz com a sua livre e sua espontânea vontade, exercendo o seu livre-arbítrio. Você abandona algo. Eu abandonei o Nicolas, eu deixei o Nicolas. São sinônimos, mas o abandonar e o deixar se remetem a uma coisa somente. Você fez porque você quis. E todas as vezes que alguém se afastava da fé, abandona o primeiro amor, é porque ela deixou de seguir os caminhos de Paulo, de reconhecer o quão miserável ela é. Todas as vezes que eu e você esfriamos um pouquinho na fé, é porque a gente começa a se garantir demais, e quando a gente começa a se garantir demais, de alguma maneira aquela chama não acende mais no nosso coração, e aí a gente é obrigado a se humilhar e resumir tudo que nós já passamos a um momento e declarar para Cristo: Cristo, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor, sem você eu não consigo. Todas as vezes que o primeiro amor é abandonado, todas as vezes que essa chama ela é abandonada, é porque nós geramos um sentimento grande de altivez e achamos que nós já conseguimos por nós mesmos. Não, eu sou um cara, eu prego, eu faço, eu banho, eu pulo, eu canto, eu ministro. Só que aí chega uma hora que você não sente mais aquela chama, por mais que você consiga ainda fazer, e pum. Essa chama não incendeia mais o seu coração. A chama do Espírito Santo deixa de queimar daquela maneira violenta que era no começo, onde qualquer toque, qualquer arrepio, você se encontrava em lágrimas. E aí é necessário que mais uma vez você reveja seus caminhos e você faça uma visita ao passado. Olha, não estou falando para você fazer uma visita às suas práticas mundanas, eu não estou falando para você dar um TBT. Estou? Mas eu estou falando que é necessário que quando você se sentir fraco na fé, você sente Espírito em fundo, se entoar entrando nos seus pulmões e fale assim: Jesus, me traz a memória. De onde o Senhor me tirou? Quais vazios o Senhor preencheu? Qual tristeza o Senhor tirou de dentro do meu ser? Talvez você está aqui e você está... você está falando sinto mesmo, é natural. Não é natural. Não é natural que alguém se afaste de Cristo a ponto de não chorar lágrimas de amor. Na mesa de janeiro eu comentei sobre isso, porque de alguma maneira o nome de Jesus parou de causar um impacto tão grande dentro do nosso ser. Cara, sinceramente, só de escutar o nome de Jesus, o nosso corpo já devia estar todo arrepiado, a gente já devia começar a querer gritar, pular de um lado do corpo, assim, Jesus. A gente já devia se encontrar fascinado só de escutar esse nome. Todos os grandes homens de Deus que sentiam a presença do descreve coisas absurdas, sabe? Às vezes eu fico abismado quando eu vou ler a Bíblia, porque eu fico, meu Deus, eu quero viver isso. Ezequiel fala que ele ficou paralisado quando ele viu a glória de Deus, de maneira tal que ele não podia sair do lugar, e foi necessário que o Espírito pegasse ele, tirasse ele do lugar. Se você for ver João ele fala: eu caí como um morto. Caiu duro. Jeremias ele fala que ele sentia como se os próprios ossos tivessem sido incendiados. Jeremias ele fala que ele se encontrava como um louco vencido pelo vinho, ou seja, como um bêbado. Se você for lá em Atos 2, as pessoas que estavam em volta vão falar as mesmas coisas. Esses caras aí parece que está bêbado.
você for olhar no livro do Atos dos Apóstolos, não houve somente uma descida do Espírito Santo, houveram descidas recorrentes, e assim ainda é hoje, amém? Glória a Nós Deus. contemplamos descidas recorrentes do Espírito de Deus. Amém. Se você for olhar em Atos 2, Pedro junta todo o povo, eles recebem o Espírito Santo pela primeira vez. Só que se você for olhar em Atos 4, Pedro está pregando de novo e o Espírito desce mais uma vez. Se você for olhar em Atos 10, Pedro está pregando de novo e o Espírito desce mais uma vez sobre as mesmas pessoas, porque eram os mesmos discípulos que acompanhavam Pedro. E Pedro também era visitado pela presença de Deus. Então o nosso coração precisa queimar todos os dias. Guilherme, eu estou sentindo essa chama arder, como eu faço? Reconheça, cara, você não vai no real, essa é a realidade. Eu e você, nós não temos nada de bom, nós não temos nada que agregue ao Senhor. Nós temos somente um coração. Que coração é esse? Um coração todo sujo, todo podre, mas ainda assim um coração em que Cristo quer fazer morada. Glória a Deus. Gente, se você reconhecer isso, você não vai se tornar o super-homem do mundo gospel, o foguinho de Jesus. Mas eu te garanto que você vai se encontrar apaixonado por Jesus. Eu te garanto que todas as vezes que você escutar o nome de Jesus, você vai ficar arrepiado. Eu te garanto que você vai desejar cada vez mais conhecer a este Cristo. Eu te garanto que vão se tornar cada vez mais comuns lágrimas nos seus olhos de maneiras aleatórias. Você está andando na rua, não está. Gente, isso aqui é a coisa mais gostosa do mundo. Você já viu isso? Você está aqui no meio da rua, com fone no ouvido e está. Nossa, uma vez no trem, eu falei, gente, eu não estava passando uma vergonha. Porque eu gostei do trem aqui, eu tô indo embora para casa. Mas sabe, a melhor coisa do mundo é você ser doido por Jesus. Às vezes as pessoas não vão entender. Mas eu falo assim: chama um psiquiatra, chama um psicólogo, tem um doido andando na rua batendo palma, pulando de um lado para o outro, falando umas palavras que ninguém está entendendo. E todas as vezes que alguém te questionar, você vai dizer uma coisa: ó, quem muito foi perdoado por tudo. Todas as vezes que alguém sentar para conversar com você, fala assim: irmão, fica quieto, não aguento mais, que só fala de Jesus, 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 para lá, Jesus, para cá. Eu falo assim: meu irmão, quem muito foi perdoado, muito ama. Quando as pessoas olharem a sua mudança de vida e falarem: esse moleque, essa pessoa, esse indivíduo, ele vive trancado dentro da igreja. Segunda ele está na célula com o pastor, terça-feira culto de busca, quarta-feira ele está no estudo da noite, quinta-feira está na reunião das mulheres, sexta-feira é culto de novo, sábado ele arruma tudo culto. Mais uma vez você vai responder que muito foi perdoado, muito ama. Glória a Deus. A fonte do amor de Cristo está no reconhecimento da miserabilidade humana. Paulo não poderia ser um grande mártir, não poderia ter morrido de uma maneira trágica, se Paulo não tivesse falado: o miserável homem que eu sou. Essa frase, já há algum tempo, ela tem ferido meu coração. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. E essa frase tem ferido meu coração, porque é Paulo falando. Não é alguém que se converteu há 2 dias, é o maior plantador de igreja de todo o Testamento. É o escritor de 13 epístolas do Novo Testamento. É o homem que é uma referência para a geração, para os católicos, se tornou até um pedaço de gesso. Não é qualquer um dizendo que é miserável. É Paulo, gente. Um homem que as pessoas roubavam o pano dele para levar para os enfermos, porque o pano dele curava. Vocês conseguem ter noção disso, gente? Paulo estava pregando
dela. Ele falou: rapaziada, daqui a pouco eu volto a pregação. Ressuscitou o moleque, falou assim: não, eu preciso terminar de pregar. E voltou a dar o sermão. Aleluia. O cara que era visitado por um anjo, num presídio de segurança máxima, e dentro do presídio de segurança máxima, ficava em paz. Era o cara que edificou as igrejas principais hoje. Os católicos bombados. Mas foram as primeiras e as principais igrejas que edificou foi ele. A primeira que construiu foi Pedro. Depois esquece Pedro. É Paulo construindo igreja, é Paulo edificando o corpo, é Paulo fazendo reunião com o episcopado. Foi Paulo. Mesmo assim ele conseguia dizer coisas que faziam a gente olhar para Paulo e falar assim: mano, mas por que Paulo escreveu isso aqui? Paulo, além de falar que ele era um miserável, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 9: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o pior entre todos vocês. Sério, não sou eu. Se eu virar aqui e falar assim: olha, eu sou um miserável. Você é verdade. Realmente. Jogou onde? Mas é Paulo dizendo. Eu repito e encerro que a fonte de toda essa paixão, de todo esse amor, de toda essa devoção, inseridos na pessoa de Paulo, estavam no reconhecimento de que ele não tinha nada a oferecer a Cristo além de seus pecados, e de que ele havia sido muito perdoado, por isso ele muito amado. Possivelmente Paulo ele foi o escritor da fala, mas também o maior consumador da mesa. Romanos 5:20: e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você não entenda, talvez você não perceba, talvez você relute contra isso, mas a graça de Deus superabundou na sua vida. Glória a Deus. Talvez com a correria do dia a dia, talvez com o seu cotidiano, você esqueceu disso, mas eu vim aqui para te lembrar: a graça de Deus superabundou na sua vida. Não há condenação para você, pois você está em Cristo Jesus. O véu se rasgou, e tudo aquilo que estava separado pelo pecado hoje está acessível a ti. E nada pode te separar do amor de Deus. Nem presente, nem futuro, nem passado ou por vir, nem altura, nem profundidade, nem potestades ou os anjos, nem qualquer outra criatura divina. Nada pode nos separar do amor de Deus, dos que estão em Cristo Jesus. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Vamos tirar um momento de oração nesse momento. Eu quero te convidar a fazer uma análise do seu coração, fazer uma análise dos seus caminhos, entender de onde você foi tirado e no lugar em que Cristo te colocou hoje. Eu quero te convidar a fazer uma breve visita em todos os seus momentos de ira, todos os seus momentos de inveja, todos os momentos em que a sua carne falou mais alto. Eu quero que você reconheça dentro do seu coração, instale isso dentro de você. Você foi perdoado por todas essas coisas. Você foi perdoado até mesmo dos pecados que você não sabe que você cometeu. Ore e agradeça, pois você é perdoado. Senhor Jesus, nós oramos, te louvando e te agradecendo, pois nós somos perdoados, Jesus. Nós somos perdoados dos nossos pecados, das nossas mazelas, de todas as nossas imoralidades, de todos os nossos momentos de ira, de tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos e nem a gente sabe que a gente fez. Ainda assim o seu amor nos alcançou, a tua graça nos alcançou, o Senhor nos perdoou por tudo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um belo dia o Senhor encontrou um motivo para morrer por meros pecadores e ainda assim se relacionar conosco. E
mais do que isso, o Senhor nos perdoou, Jesus. Nós levantamos a Ti um trono de adoração, pois nós fomos perdoados e alcançados pela Tua escandalosa graça, Jesus. Nós Te louvamos, pois o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor iluminou nossos caminhos de trevas, o Senhor nos deu um sentido, o Senhor nos trouxe a luz do Teu Evangelho, o Senhor nos abraçou com o Teu amor, o Senhor nos envolveu quando ninguém mais queria saber da gente. O Senhor nos amou, Jesus. Nós Te louvamos, pois nós somos amados por Ti, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor no seu lugar.